Olá, como está? Eu vou fazer um evento para pais daqui a algumas semanas e os pais me mandaram muitas perguntas, achei muito interessante. Um dos temas que eu vou abordar lá que é uma expectativa, né, talvez sua. Isso funciona, na verdade, é uma constante na vida, né? A gente querer mudar os outros. Então os pais eles gostariam que os filhos fossem diferentes, os tios gostariam que os tios fossem diferentes, os gestores gostariam que os colaboradores fossem diferentes, né? Isso se aplica, a gente queria que o cônjuge fosse diferente, a gente sempre quer mudar os outros, né? Seria possível fazer isso? É possível mudar os outros? Então tem duas respostas para isso. A primeira, não. Essa é uma impossibilidade, porque a mudança é um processo pessoal. A pessoa, o indivíduo, ele tem essa liberdade de mudar ou não mudar. Então a resposta primeira, não. E segunda resposta, sim, é possível. É possível promover influência, criar facilidade, né? Tornar aquilo possível, realizável, mais acessível à pessoa que você gostaria que fosse diferente, desde que ela decida mudar. Então, você pode gerar influência e a pessoa pode mudar, então é possível. E eu gostaria de falar de dois aspectos pelos quais nós podemos contribuir no processo de mudança dos filhos. Isso aplica a todas as coisas da vida, outras questões que eu mencionei, né? Mas a primeira é que a mudança, se uma relação não está saudável, você pode começar a mudar. Então olha só, você tem o poder de mudar como ele tem, então você pode mudar. Quando você muda, perceba que a relação ela já começa a mudar, porque você está se tornando uma pessoa diferente. Se você quer, por exemplo, que a relação seja mais harmoniosa, se você se torna mais harmonioso, para a pessoa que não é harmoniosa, né, vai começar a criar uma diferença. A possibilidade dela te acompanhar é real. Pode não acompanhar, porque a mudança é dela, tá? Mas a sua mudança pode permitir, facilitar, contribuir, incentivar a mudança da outra pessoa. Primeira questão, então você muda. Você busca ser aquilo que você quer. Normalmente nos incomoda nos outros as nossas questões. Pensa nisso, tá? As suas fraquezas te incomodam muito quando elas estão nos outros. Isso é um processo inconsciente, mas eu estou agora tornando ele consciente para você. Começa a pensar nisso aí. Outra questão, outra forma. Eu vou me basear isso em dois pensadores. Um, Albert Einstein, e o outro, Robert Dietz. Então, o Einstein, ele disse que um problema ele não pode ser resolvido no mesmo nível que ele foi criado. Tá? E o Robert Dietz, ele dividiu tudo que a gente faz em níveis lógicos. Existe um primeiro nível lógico aqui, que é onde as coisas acontecem, o ambiente onde acontece. Tá? Então, o que acontece ali, quando acontece aquilo ali? E às vezes a gente tem situações no ambiente, por exemplo, vamos expandir um pouquinho aqui, vamos pensar na ecologia, né? Tem uma questão, um problema ecológico de lixo, por exemplo, as pessoas jogando lixo na natureza. Então, o ambiente está contaminado. Agora, como é que você muda a questão do ambiente? Você tem que ir no nível acima. Você vai no nível do comportamento. Então, se o ambiente não está legal, você pode mudar o comportamento que é mais acima. Então, o comportamento ele muda o ambiente. Quando você se comporta diferente, com o lixo, por exemplo, quando você tem um ambiente desorganizado na sua casa e você muda seu comportamento para ser uma pessoa organizada, o ambiente muda. Entende que o nível acima resolve? Mas às vezes, para mudar comportamento, você não tem capacidade para mudar. Então, você precisa de algumas capacidades. Por exemplo, quando você se relaciona com as pessoas, você precisa de capacidade para ter empatia. Isso é uma capacidade. Então, se você é uma pessoa empática, você vai se importar com os outros e vai ter uma relação diferente com os outros. Entende que as capacidades permitem os comportamentos? Olha, é um nível acima. Então, capacidade está acima de comportamento, está acima de ambiente. Agora, as capacidades precisam de certas permissões. Tá? Essas permissões eu vou chamar de crenças e valores. Então, se você acredita, vamos voltar no exemplo simples lá de uma casa desorganizada, que não é importante arrumar a casa, então não tem como os níveis abaixo funcionar. Se o seu valor falando com os jovens, né, dos pais em relação aos jovens, se é um valor importante para você, diversão a qualquer custo, né,
chegar em casa altas horas da noite, se isso é importantíssimo para você, isso tem um grande valor comparado com outras coisas, é a coisa mais importante. Então vai ser difícil você ter a capacidade de cumprir o horário, você ter o comportamento de chegar em casa na hora que o pai marca. E você então, entende que os níveis acima eles vão influenciando? Então, às vezes a gente quer mudar comportamento atuando no comportamento. Tá? Então lembra, para mudar comportamento precisa ver se tem capacidade para mudar. Para mudar capacidade precisa ter crenças e valores que permitam isso. E acima das crenças e valores está a identidade. Quem é esse indivíduo aí? Você está formando uma pessoa. Você não está formando essa pessoa de 15 anos agora. Você está formando essa pessoa de 15 anos desde que ela nasceu, né? Então, esse processo de formação do ser, né, de tudo aquilo que você falou, de tudo aquilo que ela ouviu, viu e fez, forma uma identidade. Então, essa identidade, ela está acima ainda das crenças e valores, que está acima das capacidades, e vai embora. Então, tem que rever isso. Quanto mais acima, gente, mais complicado, mais inconsciente o processo. Tá? Acima da identidade só tem mais um nível, que é a transmissão, que é um nível, vamos dizer assim, que envolve, vamos dizer, uma coisa mais espiritual, né? Que envolve as outras pessoas, que envolve um legado que você deixa à humanidade, é uma coisa mais transcendente assim. Tá? Então vamos pensar nisso aí. Se o seu filho tem comportamentos que não estão satisfatórios, que você não está satisfeito, vê se ele tem capacidade para mudar. Vê se as crenças e valores dele estão alinhados com aquilo que você espera. Porque às vezes você está tentando trabalhar no nível errado. E como a Einstein disse, você tem que trabalhar no nível acima para promover as mudanças. Então tem que identificar onde está o problema e trabalhar no nível acima, e você vai ver que as coisas para baixo vão funcionar. Então passo 1, nós podemos mudar. Inclusive nós podemos fazer essa análise para nós, né? É sempre bom fazer antes para nós do que para os outros. E a nossa mudança tem um outro aspecto interessante também. Não só o fato de você mudar permite a mudança do outro, mas a sua mudança muda a sua visão. Quando você muda, você vê o outro de uma forma diferente. Então ele já muda para você. Pensa nisso aí. Então essa mudança, quando você vê a pessoa de uma forma diferente, a sua atitude e o seu comportamento em relação a ela mudam. Tudo isso permite a mudança do outro. Tá bom? Então é possível mudar o outro? Não. É possível mudar o outro? Sim. Então, vai depender, né, do quanto a pessoa está disposta, depois que você gera a motivação adequada com a sua própria mudança, com a contribuição adequada no nível adequado. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo papo.